Olá, turminha, mais um videozinho. Vamos falar agora de ângulos notáveis. Então, até agora, quando eu te dava um ângulo, o que a gente fez? A gente fez estimativas, né, sobre seno, cosseno e a tangente desse ângulo, e depois a gente verificou, né, numa tabela trigonométrica, né, no caso, numa calculadora, né, mas é equivalente. Bem, então, ou a gente fazia estimativas ou a gente consultava uma tabela. Porém, tem três valores aqui, tem três ângulos que eu estou chamando os ângulos notáveis, que são esses daqui, 30, 45 e 60, que a gente não precisa nem de uma tabela e nem de fazer estimativas, tá? A gente pode deduzir na hora, né? A gente pode facilmente deduzir os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Comecemos pelo 45. Então, para obter um ângulo de 45, a gente pode pegar um quadrado e desenhar o quê? Desenhar a sua diagonal. Então, desenhando a diagonal aqui, você vai obter um ângulo de 45 graus aqui, né? Lembrando que aqui é 90, porque era um quadrado. Então, aqui também vai ser 45, né? Esse triângulo é do tipo isósceles. Então, pensando que é um quadrado de lado A, temos AA e aqui a diagonal. Então, vamos olhar para o triângulo que se originou a partir dessa diagonal, né? Olha para o triângulo de baixo. Podia ser o de cima também, tanto faz, né? Bem, olhando para esse triângulo, vamos responder, então, vamos começar a preencher quanto é seno, cosseno e tangente desse ângulo de 45. Então, seno de 45 será o quê? Lembra? Cateto oposto, olhando para esse daqui, sobre hipotenusa. Então vai ser A sobre D. Só que lembra de um vídeo anterior que a diagonal do quadrado é A raiz de 2? Você pode fazer Pitágoras agora, né, e deduzir isso. A diagonal é A raiz de 2. É muito bom saber isso de cor. Então aqui vai ficar A dividido por A raiz de 2. Note então que o A corta, né? E o que sobra é 1 sobre raiz de 2, que você pode racionalizar e obter raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o primeiro valor. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá bem? Vamos para o cosseno. Bom, cosseno de 45, olhando ainda esse ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, note que vai dar também A sobre D. Essa conta a gente já fez, né? Vai dar raiz de 2 sobre 2 também, então. Então, cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E olha que facinho, né? A gente chegou rapidamente nesses valores só traçando a diagonal de um quadrado. Bem, e a tangente do 45? A tangente é mais fácil ainda, né? Então, quem tem que decorar a musiquinha para lembrar qual é a tangente do 45, não está entendendo nada de trigonometria, né? Obviamente que a tangente do 45 é 1, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai dar 1. Ok? Então, tangente do 45 é 1. Fato óbvio. Tem que ser elementar, né? Tranquilo. Belezinha? Então, obtivemos seno, cosseno e tangente do 45 graus. Vamos para o 60 agora. Onde obter um ângulo de 60 graus? Moleza, né? Pense no triângulo equilátero, você vai ter um ângulo de 60 graus aqui. Né? Todos têm 60. Bem, precisamos de um triângulo retângulo, não equilátero, né? Então vamos traçar a altura. Traçando a altura desse triângulo, ela vai cair aqui bem no ponto médio, né? Formando 90 graus aqui. Então, se for um triângulo de lado A, aqui vai valer metade do A. E aqui é a altura, né? Ah, eu não sei se eu comentei aqui, né? Lembra? Não depende do valor do A, né? Não depende, não sei, eu não dei destaque, né? Você podia escolher o número que você quisesse aqui, né? Que o A corta. Bom, então o triângulo equilátero agora é de lado A. Então lembra que a altura do triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2? Beleza, então com isso você consegue o seno, cosseno e a tangente facilmente, né? Qual vai ser o seno de 60? Cateto oposto sobre hipotenusa.
como que divide frações? Copia a primeira, o h, né, que é a raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, de novo, ó, não importa o valor do a que você escolha, ele vai cortar. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 sempre, né? É o valor associado ao ângulo de 60 graus. Tá? Raiz de 3 sobre 2 é 1,7 dividido por 2, é um 0,85. Então, se você fizesse aquela estimativa dos primeiros vídeos, você ia ver que 0,85 era um bom chute. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60. Cosseno de 60 é o cateto adjacente ao 60, que está do ladinho, está aqui embaixo, dividido pela hipotenusa. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então o a também corta, ó, não depende do valor do a. Cosseno de 60 é meio. Ok? E a tangente do 60, esqueci de mudar a cor, tangente do 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, copia a primeira, que é a altura, né? A raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Então, note que o a corta, né? E o 2 também corta, né? Sobrando apenas o raiz de 3. Tá? Então, você tem que saber de cor. Tangente de 60 tem que responder na hora, raiz de 3. Aí, se alguém pergunta, mas por quê? Aí você também responde na hora, mostrando esse desenho. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Bom, falta o 30. Mas o 30 tá moleza, né? Por quê? Porque ele aparece aqui. Então, na verdade, sempre tem uma relação de complementar. Lembra da palavra complementar? Se você conhece seno, cosseno e tangente de um ângulo, automaticamente você também conhece o seno, cosseno e a tangente do complementar desse ângulo. Sempre assim, sempre assim. Então, vamos fazer do 30 graus? Olha só, tá aqui o desenho de novo. Lembra? Aqui é 90, né? Aqui vai estar o 60, então aqui é o complementar, o 30. Então aqui é azinho sobre 2 e aqui é a alturazinha. Então quem vai ser o seno do 30? É o cateto oposto ao 30 dividido pela hipotenusa. Então vai dar a sobre 2 dividido pelo a. Ora, mas essa conta a sobre 2 dividido pelo a gente já fez aqui. É o cosseno do 60. Então isso aqui vai dar meio, né? Podia fazer de novo, mas vai dar meio. Então repara que o seno de 30 é igual ao cosseno do 60. Por quê? Porque o que é cateto oposto para o 30 é o cateto adjacente do 60. Então sempre que tiver ângulos complementares, você vai ter essa relação. Então seno de 30 é meio. Ok? E o cosseno? Mesma conversa. Qual vai ser o cosseno de 30 aqui? Cateto adjacente ao 30, que está do lado do 30, que é o hzinho, dividido pela hipotenusa, a. Bom, hzinho sobre a é a primeira conta que a gente fez aqui para o 60. Vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno do 30 é igual ao seno do 60. Cosseno de 30, seno do 60. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Comentando aqui a palavra cosseno, você pode entender como seno do complementar. O cosseno do 30 é igual ao seno do complementar do 30. Quem é o complementar do 30? É o 60. O cosseno do 60 é igual ao seno do complementar do 60, que é o 30. Belezinha? Então, sempre que você tiver um par de ângulos complementares, o seno de um será o cosseno do outro. Então, coisas que dá para a gente descobrir sozinhos, né? Bem, vamos lá. Tangente do 30. A tangente do 30 vai ser o quê? Cateto oposto
A sobre 2 dividido pelo cateto adjacente, né? Hzinho. Bom, aqui ficou, né, não é uma relação tão direta, mas é exatamente o inverso, né? Quem estava embaixo foi para cima, o A sobre 2 foi para cima e o H foi para baixo. Inverteu. Então aqui vai dar o quê? Então, vamos fazer com calma aqui. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso do H, 1 sobre H, né, que é só inverter. O H é A raiz de 3 sobre 2, então fica 2 sobre A raiz de 3. Então, corta o 2 com 2, corta o A com A, o que sobra é 1 sobre raiz de 3. Exatamente o quê? O inverso do raiz de 3. Tá? Só que aí 1 sobre raiz de 3 a gente costuma racionalizar, né? A gente deixa raiz de 3 sobre 3. Era até mais fácil, né, deixar 1 sobre raiz de 3 para lembrar que vai ficar o inverso, né, vai ficar invertido em relação ao 60. Então aqui é raiz de 3 sobre 3, que é o inverso do raiz de 3. Então, quando dois ângulos são complementares, a tangente de um é o inverso da tangente do outro, sem dúvida. Belezinha? Então essa é a tabela que você tem que saber de cor. Tá? E se alguém te perguntar de onde veio, é só mostrar aqui. Tá bem? Então é isso, até o próximo.